crianças do 7º ano, sou a professora Juscelene Pinheiro, da disciplina de Cidadania Moral e Ética e também da disciplina de Filosofia. O assunto que nós iremos trabalhar hoje é a importância de preservar a natureza. Por que é importante preservar a natureza? É simples, porque nós dependemos dela para sobrevivermos. A natureza, ela sobrevive sem o homem. Mas o homem não sobrevive sem a natureza, afinal a gente depende dela para tudo, né? O ar que a gente respira, a roupa, inclusive, que a gente veste, né? A maioria das roupas são feitas de algodão, e algodão é uma planta, logo ela vem da natureza, logicamente. A água que a gente bebe, os alimentos que a gente ingere, então tudo está voltado para a natureza. Então é por isso a importância de cuidar dela, de preservá-la. Afinal, nós precisamos dela para sobreviver. E se não tem natureza, automaticamente não vai existir o ser humano também, porque de onde vamos suprir nossas necessidades? Se você tirar algo da natureza, é importante você dar o tempo dela para ela se reestruturar, se voltar, né? Para ela se restabelecer. E se você não dá esse momento para ela, precisamos ter um pouco mais de cuidado aí, né? Porque de onde vamos tirar? Gente, eu comi um bombonzinho aqui, eu vou só jogar só uma casca de bombons. Só que se você prestar atenção, quantas pessoas têm esse pensamento medíocre de que é só um lixinho, é só uma casquinha e joga no chão? Quantos lixos não tem aí no chão? Ou aquelas latinhas, né, de bebidas, seja de refrigerantes ou de bebidas alcoólicas, as pessoas jogam na rua como se dali fosse desaparecer, fosse decompor no mesmo dia. E não, levam anos para decompor. E aí vocês pensam quantas pessoas não jogam essas latas no chão. E quando chove, né, que nem é o nosso caso aqui, que não temos um saneamento básico, assim, bom, e quando chove, tudo escorre para o rio, e aí para os lagos, né, para os bueiros, e entopem. E com isso, a água sobe, né, para a rua, digamos assim, e o nível da água aumenta, porque não tem para onde ela escorrer, ela vai ficar ali, ela vai subir, e aí é o que a gente vê, que acontece muito aqui, onde quando tem um período de chuva muito longo ou chuva muito forte, as casas, né, vão para o fundo, e infelizmente é uma cena muito triste. Mas os únicos culpados somos nós humanos, porque a gente tem a natureza aí, a gente pode preservar e a gente não preserva. Às vezes o ser humano ele chega a até ser egoísta nesse sentido. Ele só quer tirar, ele só quer o bem próprio, mas e o cuidar? A natureza ela precisa de um cuidado. E quando eu digo natureza, não é só a questão das plantas, tudo, os animais. Tudo que você encontra pelo caminho, você precisa preservar. Sejam plantas, sejam animais. Existe, né, o ecossistema e a gente sabe que tem aquela questão da cadeia alimentar e que a gente precisa ter, né, apesar de como dizem, né, como está lá no topo da cadeia alimentar, mas a gente precisa ter esse cuidado. Por quê? Porque ela é como eu posso dizer para vocês? Ela é linear, ela, entendeu? Ela sabe, digamos assim, se virar sozinha, ela consegue se restabelecer sozinha. A natureza consegue se estabelecer sozinha, mas como nós estamos aqui e nós influenciamos diretamente na natureza, é importante saber cuidar dela, pois precisamos das frutas, das verduras, né? E aí, vamos sobreviver vamos pensar se os rios começarem a poluir e a gente não conseguir ter o controle, não limpar mais, que a água que a gente vai beber, né? Se a gente começar a sujar as águas e a gente não se importar até com tudo, com solo, com nada, a gente não tiver importância com nada, como é que a gente vai sobreviver? Então a gente precisa ter esse cuidado com a natureza. A natureza, ela tá aí, ela é nossa. E quando eu digo natureza, eu não tô me tratando só em floresta amazônica, eu não tô me referindo só a isso. Eu estou me referindo ao planeta todo. Nós precisamos ter o cuidado. A gente só quer evoluir, só que a gente não tá percebendo que essa evolução tá machucando bastante a natureza.
A gente percebe estudos em relação à camada de ozônio, como a poluição tem, né, tem sido tão prejudicial, principalmente nos países bem industrializados, os mais industrializados, né, aqui no caso da China, Estados Unidos, como a poluição é grande lá. E como isso afeta até diretamente os seres humanos, porque eles acarretam doenças que antes não existiam. Então, quanto mais evolução, mais poluição. O ser humano está só preocupado em evoluir e não se preocupa em cuidar. Agora, né, que a gente já ouve atualmente, assim, algumas preocupações com o meio ambiente, principalmente o Brasil, ele está muito voltado no olhar do mundo por conta da nossa floresta amazônica, porque os outros países já destruíram, né, boa parte de suas florestas, e aí o Brasil ainda é preservado. Inclusive o Amapá, né, se vocês sabem, o Amapá, ele ainda é um estado brasileiro ainda mais preservado, creio eu, que existe, porque as nossas florestas ainda estão intactas. Por exemplo, quem já ouviu falar nas montanhas do Tumucumaque? Lá a gente vê matérias, a gente vê fotos e percebe o quanto a natureza é incrível. O samba enredo da Escola Beija-Flor, em 2008, quando ele retratou sobre o Amapá, ele veio para cá e eles encontraram uma espécie de beija-flor raro, que só existe aqui, que é o beija-flor brilho de fogo. Então a gente percebe que aqui nós temos a nossa beleza, nós temos a natureza aqui, nosso ecossistema é diferente de alguns estados. E por que é importante preservar, né? Por que é importante ter a consciência de preservar o que é nosso? Porque, como toda fonte seca, a gente pode sim correr o risco, né? Que nem eu falei pra vocês, de a fonte secar, digamos assim, a natureza não conseguir se reestruturar. E aí, como é que fica? Se a gente só derrubar as árvores, por exemplo, você tá sentado, mas se você estiver sentado numa cadeira aí de madeira, madeira vem da árvore. E aí, para você estar sentado nessa cadeira, uma árvore ou mais precisaram ser derrubadas. Mas e aí, foi reflorestado aquele espaço ou só foi tirado as árvores de lá? Porque no momento onde você vai tirando, depois você vai lá, não vai ter mais nada, né? Então, é importante cuidar do que é nosso. Inclusive, é importante, a importância é principalmente para a nossa sobrevivência, é para o nosso existir. Então é importante, gente, tá comendo uma balinha, guarda, né? Guarda no bolso a sacolinha da balinha e jogue no lixo mais próximo, sabe? Não vai pesar no bolso de você. Se aquele lixo que você produziu, né? Se aquele refrigerante que você bebeu, se você segurar a latinha por mais uns minutos e jogar no lixeiro próximo, é melhor do que jogar na rua. E aí a gente percebe que não é bobeira, gente. A gente aprende lá na infância, né? Apesar de que vocês ainda são minhas crianças, mas a gente aprende lá na infância. Mas a gente vai levar para a vida toda porque isso é uma verdade. Isso é importante. É importante vocês aprenderem a preservar o lugar de vocês. A casa de vocês, por exemplo. Você não joga o lixo em qualquer lugar. Não vive uma zona, creio eu. Não vive uma bagunça. Então, se vocês gostam de ter a casa limpinha, arrumadinha, sem lixo, o planeta é a casa de vocês também. E vocês precisam ter essa consciência de deixar tudo limpo, tudo limpinho, tudo organizado. Porque assim, vocês ajudando o planeta também ajuda vocês. É uma moeda de troca. Só que a gente precisa mais dele do que ele da gente. Porque a gente não sobrevive sem, né, as nossas florestas. Mas a floresta sobrevive sem a gente. Então é isso, crianças. Essa é a nossa aula de hoje. A gente se encontra nas próximas aulas aqui nesse canal. Vai deixando os comentários de vocês aí, a gente vai se vendo. E aí, qualquer dúvida, podem estar deixando também aí, que eu vou estar acompanhando vocês e respondendo a dúvida de vocês. Beijo e até a próxima aula.